Olá, hoje iremos conversar sobre dois tópicos que são muito cultuados, né, dentro do comportamento organizacional. Então, primeiro vamos começar com uma discussão sobre cultura organizacional, que é um conceito bastante amplo, né? E aí vamos passar a pensar diagnóstico e mudança de cultura organizacional, né? Estou usando para isso este livro, Análise Diagnóstica Organizacional, Teoria e Prática, organizado por Mendonça, Ferreira e Neiva, né? Um livro muito interessante, que traz vários instrumentos comentados, mas também uma visão crítica, uma visão de relevância, por exemplo, né? Há instrumentos que para grandes empresas funcionam muito bem, né? Mas há instrumentos que para média e pequena empresa, né, aí já precisa ser repensado, e são autores que trazem, né, contribuições muito interessantes do âmbito até da própria psicologia, né? Por exemplo, a psicologia social do Kurlevin, né? Bom, então, primeira questão, não é nós partirmos em direção a por que vamos falar de cultura organizacional, né? Primeiro porque, de certa maneira, todos somos seres culturais, né? Nós somos seres culturais, nós nascemos dentro de uma sociedade, encontramos, não é, uma série de rituais e artefatos já construídos pelas gerações anteriores, né? E isso, então, de alguma maneira, nos constitui enquanto seres psicossociais, né? Seres gregários e seres que se organizam, né? Se organizam social, histórico e culturalmente, né? Então, essa é uma dimensão ontológica, cultural, que nos diz respeito a todos, né? Viver, por exemplo, no século XXI, né? No Ocidente, neste momento, você tem um desenho cultural, né? Você tem comportamentos e atitudes esperados, você encontra uma herança, né, técnico-tecnológica já pronta, né? E isso faz também com que nos apropriemos e darmos, né, saltos também em direção a novos construtos, a novos artefatos. Então, isso é a dimensão antropocêntrica, uma dimensão que nos diz respeito a todos como seres humanos, né? No caso da cultura organizacional, isso faz muito sentido, se a gente pensar em POT, né, em Psicologia do Trabalho Organizacional, quando muitas vezes, não é, seja num trabalho de assessoria, ou mesmo quando você já faz parte da corporação, da organização, uma coisa muito, né, recorrente nas últimas décadas, né, é o processo de mudança de cultura organizacional. Nós temos assistido um processo de mudança, por exemplo, de modelos mais clássicos, né, de estrutura organizacional para modelos mais fluidos, para modelos mais horizontalizados, né, de gestão de pessoas, a superação talvez de alguns traços tayloristas, que ainda, em muitos lugares, ainda se tornam hegemônicos. Então, a mudança organizacional, não é, ela demanda e demandou, não é, da parte da própria psicologia e da própria sociologia do trabalho, repensar, não é, como implementar essas mudanças dentro das organizações. Porque as mudanças não se dão simplesmente, né, tecnologicamente, pelas técnicas, pela, né, arquitetura física, né? A mudança ela mexe genuinamente, não é, com o comportamento das pessoas, com o modo que as pessoas pensam, inclusive a sua própria habilidade, função dentro daquela organização. Então, a gente fala de cultura organizacional também porque a mudança organizacional tem sido, não é, um dos processos bastante cultuados e pensados, e aí cria-se uma demanda para a POT, não é? Como é que o psicólogo ajuda e cria e dá suporte para esse modelo de mudança, né? Então, pensar a cultura organizacional também, né, para poder facilitar esse processo de um diagnóstico, né, cultural, para facilitar o processo de mudança cultural. Há todo um planejamento, uma série de ações e também de reavaliações, né? Então, quando a gente pensa dentro desse espectro, né? A primeira pergunta é: por que de repente aquela organização ela pensa em mudar? Por que mudar, né? O que está acontecendo do ponto de vista interno da organização e do ponto de vista externo? Então, muitas vezes, né, nós temos que fazer uma avaliação global, quer dizer, internamente às vezes, né?
essa empresa não está gerando lucro, há problema do ponto de vista de relações, né, de gestão de pessoas, podem ser inúmeros fatores internos, né, que motivem a mudança organizacional, ou fatores externos, né, a mudança de demanda, né, uma mudança da própria questão de comportamento de consumo, né? Então, você também tem fatores ambientais externos, né? Então, isso é por que mudar? Então, precisa se avaliar quais são as fragilidades internas e externas, né? Depois é a própria mudança, como mudar, como propiciar esse processo de mudança de modo saudável, em que se garanta minimamente a qualidade de vida das pessoas, né? Que a própria empresa também ela consiga, né, ter uma certa estabilidade no seu plano de negócios. Então, tudo isso tem que ser também pensado, planejado e avaliado, né? E, enfim, quando a mudança se dá, não é? Um terceiro momento já de um certo retorno a uma certa cultura que se começa, né, de modo inovador a se instaurar, você tem que fazer uma avaliação. De fato, o processo se deu, né, como se esperava, né, ou não, né? Então, esse feedback, né, esse retorno, essa avaliação é sempre necessária. Então, vamos começar discutindo o que é cultura organizacional, né? A cultura, ela serviria como uma grande lente, né, que ajudaria a entender, né, a compreender e diagnosticar como aquela empresa, aquela organização, ela está de fato se efetivando dentro de um mercado, né? Então, ela não é, aprender os valores, os rituais simbólicos, né, esses modos cognitivos e também afetivos das pessoas sobreviverem e viverem dentro de uma organização, né, nos dá justamente essa grande lente de aumento para que a gente possa se aproximar, não é, e diagnosticar de fato se toda aquela política, tanto do ponto de vista estrutural de negócios, quanto do ponto de vista de gestão de pessoas, ela se efetiva. Né? Essa é uma das questões que, por isso, né, um construto bem interessante. Né? Então, como nós poderíamos trazer o conceito de cultura organizacional? Né? Ela seria amplamente entendida como formas de sentir e pensar, né? Isso é interessante, porque aí tem uma diferença até com a ideia de atmosfera ou clima organizacional, né? Que está muito mais focado nas formas de pensar, né, cognitivamente compartilhadas. Aqui, então, é muito mais ampla, é a forma de sentir, de pensar, de agir, né, que são compartilhados pelos membros daquela organização, né? Nesse sentido, a gente tem quase, quando pensa num aspecto cultural, um mapa de crenças, né? É o sistema de ideias, por isso ideacional, né? É o sistema simbólico, né? Que valores simbólicos e ritualísticos mantêm aquela organização em pé, né? E para isso, então, você teria três grandes dimensões. No centro, né, pressupostos básicos, que estão até muitas vezes encarnados no sujeito, né, até de modo inconsciente. Né, são valores que nós nos ligamos a determinadas organizações por um pressuposto, né, que muitas vezes tem a ver com a própria história também do sujeito, né, e aquilo, então, faz um link muito forte, né, por esse pressuposto. Então, por exemplo, né, você pega, eu que sou professora, né? Existe um pressuposto, possivelmente, né, do valor da construção educacional. Então, isso vem, né, a minha vida com um valor muito, não é, positivo. Então, quando, por exemplo, eu faço parte de uma cultura organizacional de uma universidade, possivelmente esse pressuposto é que faz esse link, né, mais basal, né, mais fundamental para eu me ligar a essa instituição, né? Então tem esse pressuposto que muitas vezes é inconsciente no sentido de que eu nem estou avaliando isso muitas vezes na hora que eu sou contratada, na hora que eu começo a trabalhar nessa organização, mas isso faz parte, é o coração ali nevrálgico, né? Depois vem os valores organizacionais, né, que vão ou não coadunando, né, com os meus valores pessoais enquanto ser social, cultural, organizacional, né? São os valores que qualquer organização ela vai implementando com relação. É uma organização que prima, por exemplo, pelo valor da justiça social, né? Se você tem uma organização, às vezes, de cunho público assistencialista, sei lá eu, né?
é o valor de assegurar a produtividade e competitividade no mercado liberal, né? É o valor de uma justiça redistributiva, né? A ideia de hierarquia, né? De equidade de poder, são valores que muitas vezes também se formalizam na própria missão e finalidade organizacional, né? E que vão dizendo ao sujeito que ali está pertencente, né? Vai nos dando um cabedal de referências, e a gente vai se apropriando e vai se ligando a esses valores, né? E, por fim, tem a terceira dimensão da cultura organizacional, que são os artefatos, aquilo que se cria a partir daquele universo ali, né? Então, se você tem, por exemplo, uma empresa de marketing, né? Um dos artefatos criativos são as campanhas de marketing, né? O que se gera ali até do ponto de vista também de criação, né? E que isso vai, então, também dando um próprio feedback de desenvolvimento de habilidades e competências para os seus sujeitos, né? Fato é, então, que a cultura organizacional, não é? Ela se forma como esse grande sistema simbólico, né? Valorativo, que cria vários rituais de pertencimento, né? Toda empresa tem esses rituais, né? Que todo mundo já conhece e vai até, de alguma maneira, respirando-os, né? Então, se você, por exemplo, participa de uma organização, né? Em que você é um vendedor, você vai ter alguns eventos que já são geralmente comuns, não é? De treinamento, não é? De reuniões, sei lá, quinzenais, semanais, né? Então, esses rituais, né? Eles vão fazendo parte da sua cultura organizacional. Então, né, uma das coisas que quando a gente se aproxima da cultura organizacional, né, é tentar entender qual é o perfil cultural, né, daquela organização, por exemplo, em que você vai trabalhar ou vai fazer um processo de diagnóstico e mudança e acompanhar um processo de mudança organizacional, né? Então, a gente já entendeu, né, que a cultura organizacional é um dos principais modos de sustentação da operatividade dessas organizações, né? É ali que se realmente coaduna e se fortalece, não é, esse vínculo entre os valores pré-existentes, inclusive né, dos próprios sujeitos que ali trabalham, mas também do intento da organização, né? Ali, então, se constroem modelos normativos e comportamentais que são seguidos, né? E que minimamente se espera que todo mundo que trabalhe naquela empresa, naquela corporação siga, né? E que vai orientando, então, o cotidiano da vida das pessoas nessas empresas, né? Os valores, eu já dei alguns exemplos, né? Que tipo de valores que geralmente estão nessa atmosfera cultural? Valores com relação à justiça social, né? Ao valor da equidade, né? Ou seja, do ponto de vista de possibilidades, né? De como cada ser ali encontra ou não, né? Esse acolhimento, como se distribui o poder, né? O poder, inclusive, do ponto de vista cultural mesmo, né? O poder não só como um poder material, mas o poder como uma produção de um saber, por exemplo, né? Obviamente que toda a cultura organizacional, não é, ela responde a algumas necessidades dos próprios sujeitos que ali estão, né? Quando a gente faz parte de uma organização, o que que nós buscamos, né? Nós buscamos segurança, né? Nós buscamos um lugar que nos dê estabilidade para agir no mundo e contribuir com o mundo através da ação do trabalho, né? Então, aí é uma visão mais interessante da própria ideia de que nos legitimamos através da ação no mundo do trabalho, não é? A necessidade de autoridade, ou seja, de minimamente também exercemos ou, né, a ideia de que também somos liderados, então a ideia de liderança, né, sempre nesse perfil dialógico, não é? Então, quando a gente pensa na cultura organizacional, esses perfis, geralmente, eles vão retratando, né, a forma como aquela empresa, aquela corporação, ela trabalha com valores e algumas tensões, né, como a tensão entre um valor e um comportamento mais de autonomia, uma empresa que tenha, né, que dê mais espaços de liberdade aos seus sujeitos, ou não, né, é uma empresa que trabalha com um clima cultural mais harmônico, ou é uma questão mais hierárquica, competitiva, então mais tensional, não é? Como é então, não é, que essas tensões se dão dentro desse perfil cultural das empresas, né?
Então, para a gente captar todas essas tendências, não é? Nós podemos, por exemplo, observar as práticas organizacionais, né? O que são práticas organizacionais, né? São teorias que estão em uso no cotidiano daquela organização, né? E que organizam também os próprios comportamentos dos sujeitos e membros daquela organização, né? Então, por exemplo, né? São práticas, você pega empresas que têm práticas mais orientadas, né, para as tarefas, né? Então, você tem grupos, às vezes, e equipes que se reencontram para executar tarefas, metas, né? Você tem organizações que têm práticas mais voltadas para a gestão de pessoas, né? Você tem empresas, por exemplo, que ele até no texto, né, chama de modo paroquial, né, de prática, ou seja, o sujeito, né, ele está completamente identificado com a missão da empresa, então ele, né, ele está ali, a prática completamente coadunada com o que é aquela empresa, né? Isso acontece muito, por exemplo, em organizações de fundo religioso, né? Você acaba professando, né, e defendendo aquela, de modo quase como se fosse, como em outro autor vai chamar isso do modo clã, né? Você tem empresas que têm práticas mais profissionalizantes, que pensa-se mais na garantia e na produtividade do mundo do trabalho, né? Empresas mais abertas ou fechadas, né? Controles hierárquicos mais fortes ou fracos, todas essas questões podem estar, então, já nos dando, né, já nos cartografando algumas dimensões de práticas organizacionais. A questão é que instrumentos nós podemos criar, né, ou mesmo utilizar já instrumentos prontos que possam mapear essas práticas, né? Então, nós vamos falar, por exemplo, da estrutura dos, né, um dos instrumentos, que é o OCAI, né, que vem do modelo do Kim e do Romberg, né, de 1983, que pensa, não é, a cultura como uma cola social de normas, de valores que mantém essa organização unida, né? Esses autores, então, vão buscar criar esse instrumento para fazer esse diagnóstico, não é? Onde eles pensam em 39 indicadores, né? Todos eles voltados, de certo modo, para pensar a efetividade organizacional, ou seja, aquela cultura ela está efetivando, ela mantém essa organização, não é, unida, né? Ela mantém essa organização produzindo. Então eles constroem esse instrumento que muita gente acaba utilizando, não é, com algumas mudanças dependendo, inclusive do tamanho da tua organização, né, da empresa que você vai efetivar esse tipo de diagnóstico. Então, o OCAI, né, é um instrumento de avaliação de cultura organizacional, ele é dividido em 6 blocos, com 4 alternativas, né, e com isso, né, o sujeito, ao responder esse instrumento, né, ele vai conseguir, a gente vai fazer né, uma avaliação que pode ser tanto uma avaliação mais quantitativa quanto qualitativa, e aí eles chegam nessas forças, nessas tipificações, né, uma cultura mais hierárquica, uma cultura como clã, uma adocracia ou a cultura de mercado, né? Como é que funciona, como é diagnosticado esta empresa, né? Então, esse OCAI é composto por 6 blocos de questões, cada uma com 4 alternativas, né? Em cada bloco, o respondente, a pessoa que responde, deve dividir 100 pontos entre as 4 alternativas, né? Então, ou seja, dependendo do grau, né, que aquilo for destinado, né, que for similar à organização, né? Deste modo, um número elevado de pontos vai se atribuindo à alternativa, e aí depois, no final, a gente faz uma análise desses tipos culturais, né? Onde os itens do tipo A, por exemplo, são, né, destinados a caracterizar o tipo da cultura clã, os itens B são próprios da cultura da autocracia, os tipos C da cultura mercado, os tipos D, cultura hierárquica, né? Vamos dar uma olhadinha num desses instrumentos? Então, aqui tem, né? Está aqui o OCAI, né? Como eu disse, as 4 alternativas, e aí o sujeito tem, né? O próprio sujeito que vai responder, ele fala, bom, características dominantes. Então, a organização é um ambiente muito pessoal,
uma extensão da família, né? As pessoas compartilham coisas entre si. Então, de 0 a 100, qual o valor, né? Então, vamos dizer que eu acho que, por exemplo, a organização da qual eu faço parte é completamente familiar. Então, né, você tem que ter 100 nos 4, eu coloco aqui, sei lá, 70, né? Então, sobra 10, 10 e 10, né? Sobram 30 para ser divididos nesses outros itens. E aí você vai, né? Então, item 1, as características dominantes, né? Então, tem 4 itens aqui, e aí o sujeito tem que alocar essa valoração, né? Liderança organizacional, né? Então, a liderança é considerada para explicar as inovações ou os riscos, né? A liderança é geralmente considerada para explicar coisas agressivas, absurdos que acontecem, inclusive na empresa e nos resultados, né? Então, assim o sujeito vai respondendo, né? Por esses blocos temáticos, a administração dos empregados, o estilo administrativo, né? Os lemas organizacionais, as ênfases estratégicas, né? Os critérios de sucesso, todos tópicos que vão, né, fundamentando e vão fazendo, né, consonante, né, à constituição da cultura organizacional, né? Aqui você tem outro instrumento, que é o PVO, que são os instrumentos de perfis, né? Então, aí você responde mediante uma característica mais qualitativa, né? E aí são itens que vêm, né, falando de várias questões aqui, ó. Esse serviria até, talvez, né, melhor para pequenas empresas, né? Então, você tem aqui, nesse link, esses 2 instrumentos que eu acho que nos ajudam, né, a pensar a mudança organizacional. Tá? Bom, tem aqui o Okai, né, que está no livro, inclusive, né, ele explica muito interessantemente não é, essa escala, né, você ainda encontra, eles também trazem uma escala de configuração do poder organizacional, né, organizada com culturas, aí vai se tipificar a cultura em autocrática, não é? Com a ideia de poder centralizado, não é? Então, você tem várias escalas, né? Aí é questão do próprio sujeito, não é? Escolher, né? E aí trabalhar com isso mediante. Você pode também, por exemplo, não é? Pegar um pouco de, se você quer construir um instrumento mais qualitativo para menos pessoas responderem, né? Você pode se inspirar nessas escalas e construir algo também mais pessoalizado, né? Não precisa seguir necessariamente, né, também esses instrumentos de maneira tão fechados, né? Falando um pouquinho mais do Okai, aí, que é um instrumento bastante conhecido, né? Quando você, então, faz toda aquela contabilização no instrumento, você vai chegando, né, numa predominância desses modelos. Então, o modelo hierárquico, né, é onde você tem um tipo de cultura que está focado mais no jogo interno ali de poder, inclusive, né? É uma instituição, uma organização pouco flexível, né? Que abre pouco espaço para as iniciativas pessoais na execução dos trabalhos e das tarefas, né? A gente tem um ambiente de trabalho que geralmente é mais tenso, mais hierarquizado, uma estrutura mais pesada, né? O que também pode, inclusive, comprometer com a lentidão dos processos, né? Qual é a grande preocupação desses modelos culturais, organizacionais e hierárquicos, né? É a estabilidade e a previsibilidade, né? Questão da liderança, né? Em modelos hierárquicos, é um monitoramento mais controlador, né? Você tem um alto investimento na questão da coordenação e da organização interna das equipes, né? E a grande palavra mestra é eficiência, né? Portanto, é preciso ter uma cultura organizacional bastante estável, né? Rotinas, formalizações, né? Comunicação sempre muito controlada, né? Então, para manter justamente a eficiência e o funcionamento tranquilo dessa organização. Depois você tem o modo de cultura clã, né? Que aí já está mais próximo a um modelo de relações interpessoais humanas, né? Aqui você tem mais a ideia de cooperação entre as equipes, né? O funcionamento que lembra quase a ideia tribal, não é? Uma cultura mais tribal, né? Não abre muito espaço, então, para o desejo individual, mas muito mais para esse grupamento, né? Os relacionamentos, as questões afetivas são mais
grifadas do que, inclusive, as racionais, né? Você tem a ideia de participação, comprometimento, valores, né? Como preocupação, comprometimento e lealdade. A questão da confiança entre os membros é algo importante, portanto, se, né, valoriza os vínculos entre os trabalhadores, né? Palavras como força de equipe, participação, né? Envolvimento, comunicação aberta, né? Que são mais marcantes nesse modo clã, né? O terceiro modo, a adocracia, né, reflete os valores de sistemas mais abertos, né, com maior flexibilidade. São organizações que conversam muito bem com o ambiente externo, né? Então, muito focadas, por exemplo, em novos projetos, em empreendedorismo, né? A produção de novos produtos e serviços, sempre pensando a inovação, né? Portanto, a palavra-chave é mudança. Você tem equipes aí que pensam em liderança sempre como o lugar, né, visionário, que vai conseguir ajudar aquela equipe a trazer inovação, né? Atenção aos detalhes. E aqui, então, a palavra-chave é inovação, né? E o quarto modelo, que é o mercado, né? O modelo mercadológico, de cultura mais focada no mercado, né? Aí sim, você tem organizações, não é, que tem uma orientação também externa, porque está sempre muito coadunada com o dinamismo mercadológico, a questão da competitividade também é muito vista, não é? O foco nos resultados, metas racionais, né, preocupação com os lucros, né, e aí os comportamentos e valores de competição e realização são mais grifados, né? Então é interessante o OCAI porque ele nos dá, não é, esses 4 grandes modelos culturais, de perfis culturais, né? E acho que, então, nos ajuda a ter uma captação, né, de como aquele universo cultural ele funciona. Então, fica a dica, né? Deixei 2 links aqui para vocês conhecerem melhor esse instrumento. E, como eu disse, não é? É um instrumento que pode ser usado até de forma mais qualitativa nas pequenas e médias empresas. Então, com isso, a gente deu uma primeira, né, uma discutida nesse primeiro tópico, que é cultura organizacional e perfis organizacionais culturais, né, e como captar isso, por exemplo, através do instrumento como o OCAI, né, que pode ser usado até no modelo mais qualitativo, para se aproximar daquelas tipificações, né, do modo clã, hierárquico, né, mercado, adocracia. E aí a gente agora fala dos processos de mudança organizacional de uma maneira mais, aí sim, organizada, né? Então, no mundo atual, não é incomum que as organizações pensam em novos modelos de gestão, né? Até mesmo para inovar, muitas vezes, seus serviços e produtos, né? Então, nesse momento, as mudanças organizacionais, né, eu diria que do século XXI, são momentos interessantes, né, onde você encontra, inclusive, uma demanda aí por profissionais que possam, né, gerenciar e acompanhar esses processos de mudança organizacional, né? Então, o termo mudança organizacional, ela é utilizada para abordar essas alterações nas organizações, né, que ocorrem a partir dessas intervenções que têm que ser planejadas, né, para justamente o que? Afetar, transformar os conteúdos e as dimensões organizacionais, né? Isso vai gerar, obviamente, impactos em diversas dimensões da organização, desde os seus resultados, né? A própria ideia da vivência cotidiana ou a própria sobrevivência daquela empresa, né? A questão da sua eficiência, né? Do ponto de vista de objetivos, tanto valorativos, mas também, né, eficiência, eficácia de produtividade, ou seja, né, a sua sustentabilidade organizacional, né? Então, quando a gente usa o termo mudança organizacional, nós estamos olhando para esse tipo de fenômeno, né? Quando a gente pensa numa mudança, né, ela sempre vai ocorrer dentro de um contexto, né? Uma mudança ela pode ocorrer motivada por um contexto mais interno da empresa, né? Ou ela pode acontecer motivada por um processo externo da organização, né? Então, quando a gente vai acompanhar um processo de mudança organizacional, estou falando, por exemplo, da psicologia do trabalho organizacional, de POT, né? Você pode pensar em instrumentos que possam, num primeiro momento, né, captar, né, cartografar essas motivações, né?
Um desses instrumentos que é muito utilizado é a matriz, né, que é a matriz que a gente brinca, que chama matriz fofa, né, que é para identificar esses fatores contextuais. Vamos dar uma olhadinha, tem um site do Sebrae que tem, não é, um textinho e nos apresenta essa matriz, né, que é óbvio, é baseada no modelo norte-americano, mas que vem, não é, seria um primeiro instrumento ainda tímido, mas já, né, interessante para pensar as fragilidades internas e, ao mesmo tempo, também as forças internas dessa empresa, e também pensar, né, as fragilidades externas, mas, ao mesmo tempo, também o que é forte nessa empresa. Né? Uma visão dinâmica aí. Né? Aqui tem uma planilha com uma dessas matrizes já pronta. Né? Então, contexto interno, né? O que a nossa empresa tem de bom, né? O que fazemos melhor que os nossos concorrentes? Então, os pontos fortes, né? Você pode pedir para o líder responder isso, você pode pedir para os diretores da empresa responderem isso, você pode pedir para os funcionários, né? Então, depende da maneira como você também está querendo viabilizar aquele processo diagnóstico, né? Então, o que não sabemos que não funciona muito bem, né? Internamente? Quais são os pontos fracos, né? Ou o que o nosso concorrente faz ou consegue fazer melhor, né? Depois o contexto externo, o que está acontecendo no mercado, né, que você não tem controle, mas que pode beneficiar a empresa, né? Quais são as oportunidades, portanto, né? E depois, o que está acontecendo no mercado, que você não tem controle, né, e que pode ameaçar. Então, aí as ameaças, as fragilidades no ambiente externo, né? Então, a ideia é trazer isso, né? Você pode até medir, se você for trabalhar com muitos funcionários, né, com relação ao diagnóstico, e aí você faz essa avaliação, né, que a gente no Brasil chama e traduz como matriz fofa, né, que é conhecer as oportunidades, as forças, as fraquezas e ameaças que influem nos negócios, né, planejando e projetar soluções a longo prazo aí no processo de mudança, né. Então, a matriz fofa é esse instrumento de análise de negócio simples, mas porém valioso, né. A sua finalidade é detectar pontos fortes e fracos de uma empresa para se torná-la mais eficiente e competitiva, né. Então, aqui tem, não é? Quais são os objetivos? Ter uma visão interna e externa desse negócio, identificar os elementos chaves na gestão dessa empresa, né? Estabelecer as prioridades de atuação e de decisões a serem tomadas, ou seja, ter um diagnóstico de saúde, né, dessa empresa, tá? É para trabalhar, né, um instrumento de diagnóstico, né, feita nesses quadrantes aqui. Você pode até montar isso também numa forma de matriz, como aqui está, né? E pedir para as pessoas, né, trazerem esses fatores, e aí depois, né, a gente senta junto, conversa com as pessoas sobre como a gente está, né, avaliando, né, e aí a gente consegue perceber se a força, onde está mais no campo interno ou externo, quer dizer, de onde vem a motivação para a mudança, né? Então, é um primeiro instrumento interessante aí para ser usado. Deixei o link aqui do Sebrae, onde também você encontra todo esse material, né, para poder aplicar. Então, Ranieri, né, define práticas de gestão de mudanças como uma variedade de intervenções. Então, você, né, para gestar e acompanhar um processo de mudanças, você tem alguns instrumentos que hoje são utilizados, né, desde matrizes como FOFA, né, você também tem, né, instrumentos de captação de cultura organizacional, né, para perceber onde também está, né, as fraquezas daquela organização, né, e você tem modelos que nos ajudam a acompanhar essas mudanças, né. Então, o Ranieri, por exemplo, ele vai dizer, né, para você ter um processo de mudança organizacional, né, o que você precisa, né, o cara, se você tem uma equipe que vai assessorar um processo como esse, primeiro, né, você tem que entender junto com essa empresa qual é essa nova visão, onde eles querem chegar, né?
com a mudança. Então, vai mudar, por exemplo, a missão da empresa ou não, vai mudar a forma de gestão de pessoas, vai mudar, né, a forma de lidar com os colaboradores, o que vai, né, qual é a visão nova que vem, né, com esse processo de mudança. Aí você elabora um diagnóstico da organização. Você vai aplicar, por exemplo, um instrumento como o FOFO ou como um OCAI, né, você vai planejar isso para poder ajudar nesse processo de mudança, né? Com isso, você comunica, tem que criar um instrumento, criar momentos e contextos de comunicação dessa mudança para as equipes. Isso é fundamental, né? Porque as pessoas precisam introjetar, entender largamente o porquê daquela mudança, porque aquilo vai mudar também a rotina, os valores, né, comportamentos, inclusive, às vezes, dos próprios colaboradores, né? Você precisa, então, de apoio, tá certo? Do apoio das equipes, né? Da direção, da gestão, né? Para que isso ocorra de um modo menos conflitivo, menos traumático, né? Para depois poder avaliar, né, do ponto de vista qualitativo, resultados, né, dessa mudança. Tá? Então, isso é, como vamos dizer, o esqueleto, né, uma estrutura para pensar o acompanhamento de processos de mudança organizacional. Então, nesse diagnóstico, né, que nós fazemos normalmente, o que nós temos que responder? Então, por que aquela empresa inicia um processo de mudança organizacional? Quais são as causas, né? Então, já usamos lá, vimos, por exemplo, o FOFA nos ajuda nesse aspecto, né? Causas internas, causas externas, né? O como faremos o processo de mudança? Como comunicaremos, como lidar, né? Como o líder vai trabalhar com aquilo, quais são as fases, né? Um planejamento, até um cronograma aí dessa questão, né, operacional de como a mudança vai acontecer. E depois, o quê, né? O conteúdo da mudança. O que de fato, concretamente, empiricamente, né, vai mudar naquela empresa, né? Então, você vai, na verdade, né, os modelos de diagnóstico vão avaliar diferentes operações dentro, diferentes dimensões dentro daquela empresa, né? Então, por exemplo, né, você pode ter modelos de diagnóstico que vão observar mais o ambiente, inclusive físico, daquela empresa, né? Vão avaliar a missão e a finalidade, qual era a missão antes e a missão depois. As estratégias operacionais vão mudar, né? As estruturas hierárquicas de poder, né? Sei lá, os treinamentos motivacionais, os valores culturais vão se manter os mesmos ou vão ser modificados, né? O clima organizacional, os estilos de liderança, vai se ter uma nova visão das capacidades, competências de habilidades pessoais, né? E os conflitos comunicacionais, o desempenho, avaliações de desempenho, processos decisórios, onde, de fato, né, essas mudanças vão atingir essa organização, né? Então, todos esses fatores têm que ser, né, ou avaliados, ou alguns mais do que outros, dependendo da clareza que se tem desse processo de mudança, né? Então, vamos mudar os estilos de liderança. Então, você vai, obviamente, olhar mais, né, para este fator. Vamos trabalhar mais com a atividade de desempenho, né? Então, os processos de negócio. Então, dependendo dessas dimensões, você também monta um modelo diagnóstico fundamentado nisso, né? Existe uma matriz que eles chamam matriz lógica, né? E aqui eu fiz uma junção de dois modelos mais famosos, do Nicomer, do Holley, do Rosenberg, né, Posner, todos aí da 2010, né, onde então, né, ajuda aí para poder compreender como é que está se gestando a mudança naquela empresa, né? Então, por exemplo, né, qual é o objetivo geral dessa mudança, né? Então, sei lá, é mudar, não é, o perfil do produto e do serviço daquela empresa, né? Então, quais são os objetivos específicos? Então, mudar os estilos de liderança, mudar, sei lá, as propagandas e as campanhas de marketing, aí vem os objetivos mais específicos, né? Quais são os resultados imediatos que se esperam e através de como, que atividades vão ser feitas para se operar essa mudança, né? Então, você pode obter, né, justamente esses 4 itens, né? Quais são as metas, né? Então, aqui o sujeito escreve todas essas questões, né? Indicadores, pode ser indicadores, né?
mais quantitativos, quando você pensa em produtividade, pode ser indicadores mais qualitativos, quando você demarca algumas dinâmicas, inclusive grupais, né, como é que as pessoas vão reagindo, você pode aplicar determinados instrumentos e com isso também ter alguns indicadores, né, aqui colocados, né, quais são os seus meios e fontes de verificação, que instrumentos, como é que você está chegando a isso, está, né, você está aplicando algum instrumento e de onde você está tirando, né, esses dados, por exemplo, né? E os fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco para que o objetivo geral seja alcançado, os específicos, né? Então, você vai trabalhando com todos esses indicadores aqui, né? Que é o que a gente chama dessa matriz, que é para ir mapeando, de fato, né? O que é, né? Mais facilitado ou não dentro, né, do processo de mudança organizacional. Ou seja, né, o processo de mudança ele segue, não é, esse processo horizontalizado aí de lógica que é justamente quais são os recursos iniciais que aquela empresa tem para mudar, né? Ela já captou esses recursos? Muitas vezes recursos financeiros, recursos pessoais, né? Teria que estar ali já demarcado. Quais são as ações efetivas que aquela empresa vai tomar, né, no seu cronograma de mudanças? A partir daí, né, quais são os produtos? O que mudou, né? Quais são, né, objetivamente as mudanças encarnadas nessa empresa, né? Resultados intermediários, o resultado final, né? E aí uma avaliação mais global e os impactos que isso vai ter, inclusive, na própria cultura organizacional, né? Na maneira como também o ambiente externo vê essa empresa, né? Então, também aqui é uma régua lógica, né? De estrutura lógica que você também pode utilizar para tentar demarcar, né? Como é que o processo de mudança se deu. Nós temos alguns autores que tradicionalmente trabalharam, né, com processos de mudança. Levin, por exemplo, que é um dos mais famosos, que fala das 3 fases de mudança organizacional, né? Então ele chama de descongelamento, depois a própria mudança e o recongelamento, né? Então a fase do descongelamento é quando, né, os valores, atitudes e comportamentos já vigentes, eles se enfraquecem, até porque, né, vai já se começar a trazer uma percepção de um novo, né, de um novo vetor aí de força cultural, então, consequentemente, né, você tem uma diminuição da força desses valores anteriores, e é normalmente, não é, esse momento muito cultivado, no sentido de uma insatisfação, as pessoas ficam, né, mais caóticas, insatisfeitas, né, ficam inquietas, inseguras. Então, aqui você pode entrar com algumas dinâmicas, com algumas ações para pensar, não é? A motivação, abrir a motivação para a mudança, né, desse grupo, por exemplo, para propiciar justamente um campo mais estável de segurança psicossocial, né? Depois você tem o segundo momento, que é a mudança em si. Então, aí sim, desenvolvimento de valores, novas atitudes, né? É um processo bastante complexo, porque envolve diferentes dimensões, né? Dimensão sociocognitiva, afetiva, comportamental, né? E aqui você pode ter uma série de encontros, né? Por exemplo, os grupos T do Levin, que eram grupos de encontros, né? Das equipes, muitas vezes para discutir questões, não necessariamente, inclusive, da empresa, mas eleger alguns assuntos temáticos de relevância naquele momento, inclusive, né, histórico-cultural, enfim, para mobilizar as relações, para aí depois começar a trabalhar os grupos de tarefas, né, onde você pode trazer, por exemplo, aí sim a discussão desses novos valores que a empresa está tentando, por exemplo, cultivar. Você tem um terceiro momento, que é o de recongelamento, né? Ou seja, a mudança já está se findando e você tem que ter um momento de estabilização, né? Já um momento que as pessoas vão se integrando a esse novo modelo, né, de gestão, por exemplo, o modelo operativo, né? Então, aqui você pode, por exemplo, fazer algumas reuniões também, né, para que as pessoas, né, de alguma maneira, então, você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa de clima organizacional aqui, né, para ver se isso já está fazendo parte do clima organizacional, tá?
usando um instrumento como o ECO, por exemplo. Você tem um outro modelo, né, do Judson, de 1991, onde ele fala, né, que a mudança ela passa por 5 fases. Então, a primeira fase é analisar e planejar a mudança. Geralmente você pode fazer isso junto, né, com equipes de liderança, com a equipe de direção, né, da empresa. Depois você pode comunicar a mudança. Então, como é que a gente comunica a mudança, né? Você pode fazer momentos de encontro, grupos T, grupos focais, não é? Aí você pode valorizar, né, a conquista de novos comportamentos e valores, né, para justamente mudar, né, ali o status quo, aquilo que estava, como diria Kurlevin, congelado, né, e consolidar, então, esse novo estado, né. Há vários modelos, né, eu vou deixar aqui a dica de estudo, o modelo clássico de Kotter, também, que é bastante comentado, né, que é muito parecido com o Judson, mas é mais mastigado aí, né. E é um pouco isso, quer dizer, como então, né, trazer o processo de mudança organizacional, né, usando essas técnicas de processos grupais, muitas vezes, né, e esses instrumentos e escalas, né, que vão nos ajudando a fazer esse enquadramento, né, da mudança organizacional, da cultura organizacional, muitas vezes, né, e que é preciso, então, pensar, né, justamente como essa gestão de mudança, junto com o processo de diagnóstico, muitas vezes é realizado com a ajuda da psicologia organizacional, né? Espero que tenha ajudado, né? A grande discussão e a grande contribuição, inclusive dessa obra que eu estou usando, é pensar os processos grupais sempre, né? Como processos para acompanhar esse modelo de gestão de mudança, né? E os modelos de diagnóstico, como eu disse, usando essas escalas, né? Inclusive do ponto de vista adaptativo para pequenas e médias empresas.